Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Knoxcast. O Knoxcast é o podcast do Instituto John Knox. Eu sou o pastor Augusto Breiner e tenho o prazer de receber hoje aqui uma convidada muito especial que eu vou falar dela daqui a pouco. Mas antes disso, não se esquece de deixar o teu like. Se você ainda não conhecia o nosso canal aqui no YouTube, começa a seguir, passa aí para os seus amigos, para as suas colegas que tratam de educação domiciliar. Esse é o lugar onde nós falamos sobre educação, especialmente sobre educação cristã clássica. Esse episódio, como eu falei, é um episódio extremamente especial para todos nós. Nós estamos dando o start, o início aí no ano de 2025, com muitas novidades no Instituto John Knox. Uma delas eu vou adiantar. Vocês que estão aqui conosco ao vivo, estão participando, ou podem participar, se seguirem as regras, de um sorteio imperdível. Isso mesmo, um sorteio imperdível. Eu vou dizer do que se trata no final. Mas, de antemão, já peço que vocês fiquem conosco até o fim, porque vocês vão ter muito a ganhar com isso, não só no conteúdo que é fantástico, mas também nesse sorteio. E uma outra oportunidade, que é uma novidade do Instituto John Knox, o Knox Kids, agora para 2025, que só quem está aqui nesse episódio especial é que vai saber em primeira mão. Como eu falei, nós estamos tratando de um assunto muito interessante. Vamos falar hoje sobre a educação domiciliar, né? É um programa que diz respeito muito à tutoria, mas não tenha dúvida que as mães que nos acompanham e têm seus filhos na escola, tanto a Knox Kids como em outra escola cristã, vão ser extremamente beneficiadas. Hoje nós vamos tratar saindo do medo para a segurança, construindo uma educação domiciliar segura. Comigo está uma mãe, uma tutora, uma dona de casa, uma trabalhadora e o que mais? É tanta coisa que eu nem sei mais o que ela é. Comigo está aqui, diante de mim, a professora, também esqueci, professora Gisele Lemos. Seja muito bem-vinda, professora Gisele. Muito obrigada, pastor. Uma alegria estar aqui hoje. Gisele, ela hoje é chamada de professora, ela já tem uma estrada, né, como professora, mas ela é mãe, e não é só mãe, ela é mãe educadora. Mãe educadora. Mãe educadora. Não é daqui de Campina Grande. Não. Né? Como quase metade do Knox Kids do ponto de vista da tutoria, né? Quase todo mundo é de Fortaleza, né? É boa parte. Há uma colônia cearense em Campina Grande. É verdade. Que veio trabalhar conosco. No final tem a vaia cearense. Um abraço para a dona Marta. Gisele, vocês hoje, você e Bruno, né? Bruno está aqui conosco no estúdio, já vem um tempo trabalhando com a educação das três filhas, especialmente das maiores, evidentemente. E como é que foi começar, né? Você já tinha ouvido falar de homeschool, de educação domiciliar? Como é que foi assim o dia que vocês pensaram, a gente vai começar a fazer a educação domiciliar? Foi fácil ou como é que foi? Foi difícil, porque quando eu ouvi, né, pela primeira vez foi em 2016, não era tão falado aqui ainda no Brasil, não era tão divulgado aqui no Brasil, e foi quando eu fiquei grávida da primeira filha, da Liz. Então, eu comecei a pesquisar, a seguir alguns perfis que falavam sobre isso, e o que tinha era mais currículos de fora, né? Então, o que tinha aqui no Brasil era bem escasso e não tão acessível. Qual era a idade de Liz na época? Eu estava grávida ainda. Estava grávida. Comecei a pesquisar e já ia colocando ali a sementinha na cabeça do Bruno, né? Que tinha muito medo, porque não tinha regulamentação, não era tão falado. E fui pesquisando, lendo, me inteirando sobre o assunto. Quando eu comecei a fazer alguma coisa foi em 2020. Ela tinha aí em torno de 4 anos. Né? Foi quando eu Esse tempo todo foi lendo, pesquisando? E fazendo algumas atividades nesse período de forma mais não tão direcionada, né? Então, quando ela fez 4 anos, foi quando eu disse, olha, eu quero começar. E aí era o período que ela precisava estar matriculada com 4 anos, mas mesmo assim eu fiz um currículo, montei um currículo para ela com muita dificuldade,
mas começamos em 2020. Então, em 2020, a gente já tinha ali algumas pessoas fazendo, já tinha currículo aqui no Brasil, já tinha alguns nomes aqui no Brasil, e foi por aí que nós começamos. Nesse currículo, né, claramente você estava naquela fase de eu tenho que fazer alguma coisa, Sim. mas eu preciso salvar minha filha dessa situação da educação, mas eu tô aqui tateando. Era essa impressão que vocês tinham na época de estar tateando e tentando encontrar, se juntando material daqui, outro material de lá? Era nesse caminho? Interessante, porque nessa época, como não tinham muitas pessoas fazendo aqui no Brasil, e as que faziam não eram tão conhecidas, então a gente tinha essa impressão, né? Assim, onde que eu vou buscar? Qual o material mais adequado? Como é que eu vou montar esse planejamento? O que é que ela precisa ver nessa fase agora? Porque uma coisa é você ter formação e ensinar uma sala de aula, e outra coisa é você ir para a sua filha ali para tentar entender e educar em casa a sua filha, né? Uma responsabilidade bem maior. Então, eram essas dificuldades, né, dessas ferramentas, para utilizar essas ferramentas com ela. E não era só ela, tinha a Belinha também, que tinha chegado ali há pouco tempo, 2 anos. E hoje, já antecipando aqui, a gente tem uma informação, um canal muito grande, que tem muitas informações no Instagram, que eu acredito que é o que as mães educadoras mais buscam, né, perfis no Instagram. E hoje a gente tem muitas informações e essa dificuldade ela volta, porque você tem que filtrar o material que é o melhor material, o planejamento, o currículo. Então tem essa dificuldade hoje, né? Diferente do que tinha quando eu comecei a fazer com a Liz. Isso. O pessoal que está começando hoje, na verdade, tem uma enxurrada de opções. Isso, por um lado, é bom, né? Demonstra que, de fato, houve um avivamento, vamos usar esse termo, na área da educação. O pessoal acordou para a importância da educação dos seus filhos, viu que na educação regular isso não é muito fácil de acontecer, não é toda cidade que tem uma escola cristã clássica e muito menos nem todo mundo tem condição de manter seu filho lá. Então, assim, as muitas opções, isso é em qualquer lugar. Quando você chega numa lanchonete e tem 20 tipos de sanduíche, o pessoal acha, não, então é muito fácil escolher. Não é. Eu acho que é pior. É mais difícil. É mais difícil. Para quem trabalha com marketing, sabe que você tem um cardápio mais enxuto, facilita o momento da escolha. Lá atrás era escolha praticamente nenhuma, porque não existia, naquela época não existia absolutamente nada do que, em termos de estrutura, assim, para você começar e saber onde está iniciando e para onde vai, ou seja, só currículos de fora, que só não de tinha fora. acessibilidade porque eram todos em inglês, né? Então ainda Tudo tinha em esse inglês. empecilho desses currículos. E em termos de custo? Muito elevado. Muito caro. É tudo em dólar, né? Isso. Tudo em dólar. Mas aí, dentro dessas dificuldades, você teve que tomar alguma decisão. O que foi que vocês fizeram para começar? Nós montamos um currículo de 6 meses apenas. Eu queria ter feito um currículo anual. A idade das meninas nessa época, só para a gente se situar. Liz tinha 4 e Bela tinha 2 aninhos. Né? Ou seja, Bela estava ali na pré-alfabetização. E Liz já dava para alfabetizar. O foco maior era na Liz nesse momento, porque ela já estava em idade, né, escolar, então eu precisava fazer ali alguma coisa para ela não ficar à mercê. E Bela eu ia começar, mas de uma forma muito tranquila, mas o foco era Liz. Era 4 e 2 anos. Então eu montei, com base na minha experiência, com base em sala de aula, eu montei um currículo de 6 meses para Liz. Foi muito trabalhoso montar esse currículo com os conteúdos que ela precisava ver e depois diminuir para um planejamento semanal. Então, eram muitas horas fazendo, quebrando a cabeça. Você pensar o todo, né? É até mais fácil, mas você destrinchar isso para o dia a dia. E aí depois tinha o dia a dia. Como que eu ia fazer aquela aula, como que eu ia ministrar aquela aula, como que eu ia começar, como que eu ia terminar. Então, tem isso anotado ainda hoje? Não, tem não. eram muitos papéis na época. Vocês se comunicavam entre as mães, batia papo? Eu fazia parte de um grupo de mães educadoras. Era só de Fortaleza ou mais abrangente? Era só de Fortaleza. Fortaleza e Ceará. Né? Mas eram mais pessoas de Fortaleza, poucas pessoas que não eram de Fortaleza. Então a gente ia trocando ali figurinhas. Olha, nesse tema aqui, nessa disciplina eu fiz dessa forma. Ia trocando as experiências de como que elas abordavam em casa. Então era meio que tateando ali no escuro.
sabia o que tinha que ser feito, eu sabia como fazer, mas colocar na prática todo aquele abstrato que eu peguei ali era um pouquinho mais difícil, porque eu estava falando da minha filha, né? Entender em que momento ela estava ali do desenvolvimento dela. Porque na escola tudo é muito metódico, né? Tudo está muito fechadinho, você chega lá e coloca em prática e acabou. Exatamente. Fazer em casa não é tão fácil. É a partir do zero mesmo, então a dificuldade maior era a partir do zero. E a família? O que é que o pessoal acha? Para começar com o pai, que não concordava, né? Não, ele tinha o pai das meninas. O pai das meninas. Tinha muito medo porque não tinha regulamentação, tinha questão de denúncia. E na família tem muitos professores. E eu, professora, né, com experiência em sala de aula, tanto no setor privado quanto público, então os próprios colegas falavam, como é que você vai fazer isso? Então a gente foi muito questionado e isso trouxe um receio para ele. Então eu comecei devagarinho, né, não bati de frente e fui mostrando que com o que eu fazia com a Liz, ela ia dando resultados. Então, mas o que eu fiz sozinha com ela foi um período muito curto. Eu comecei em 2020, em fevereiro, e em maio, se eu não me engano, eu conheci a tutoria. Então, quando eu conheci a tutoria, ele ficou, não, agora eu estou mais tranquilo, porque a gente vê que tem todo um direcionamento. Já antecipando aí nossa conversa. É interessante que vocês passaram isso do ponto de vista do homeschool, né? Tentando fazer homeschool e a família não entendendo muito. Sim. Mas não foi muito diferente aqui na escola. Porque, pensa bem, né? Agora, com a escola com a estrutura que tem, é muito fácil de todo mundo achar, beleza, tá ótimo. Mas quando a gente foi começar, as 4 famílias que começaram, todas tinham uma certa condição de colocar numa escola tradicional da cidade. E é o caminho natural, todo mundo faz isso. E aí você chegar para as famílias familiares, né? A família estava decidindo ali no núcleo familiar. Mas a família mais abrangente e dizer, não, ela não vai estudar numa escola que vocês esperam, ela vai estudar na escolinha que a gente está inventando. Parecia que a gente estava brincando de escolinha, né? A gente vai pegar uma sala da igreja, e aí nessa sala da igreja nós vamos montar uma escola, um currículo próprio, vamos trazer um professor de Vitória do Espírito Santo. Você vai contando isso assim. Hoje é motivo de risada. E é interessante porque o senhor falando sobre isso, a pessoa, mas e a estrutura? E uma quadra? Exato. E as atividades extracurriculares? Isso como é que vai faz? dar certo. E aí, para o homeschool era, e a socialização? Né? Sempre é uma objeção, Sempre né? tem. Porque, no final das contas, o que é que acontece? Todo mundo quer o caminho mais seguro, entre aspas. Sim. Ora, se fosse um caminho seguro, nós não deveríamos estar preocupados com a educação dos nossos filhos. Eu não precisava ter me esforçado tanto para criar uma escola e vocês se esforçado tanto para até deixar a terra de vocês para nos ajudar aqui no trabalho do Instituto. Não fazia o menor sentido. Nós só fizemos isso, todos nós, porque a gente sabia que não é seguro deixar uma criança no sistema escolar do jeito que está aqui no Brasil. Então, o medo que eles tinham era incoerente com aquilo que eles concordavam que era ruim. Todo mundo da minha família, da família dos demais que nos ajudaram, né? Toda a família do presbítero André, presbítero Luciano e do diácono Felipe, que então naquela época estava conosco aqui e agora está lá em Natal. Mas todo mundo perguntava isso. Então, será que isso vai dar certo? Mas o outro já deu errado. Esse aqui pode ser que vai dar certo, mas o outro já deu errado. Então, do ponto de vista da escola, era isso. Do ponto de vista de vocês lá no homeschool, era muito parecido. As objeções diferentes, mas... Muito parecido. E interessante, porque nós chegamos a matricular a Liz numa creche, né? Com o medo que a gente tinha de denúncia e tudo mais, não tinha tanta informação sobre essa questão mesmo da legalidade, como fazer, da regulamentação, o que fazer para se proteger. A gente não tinha essas informações. Hoje a gente não tem tanto, mas tem bem mais do que em 2020. E eu lembro que a gente matriculou Liz na escola, mas veio a pandemia. Então, ela não foi nem um dia para a escola, que era uma creche pública. Então, imagine meu coração, né? Tenho que matricular, porque meu esposo ainda tem receio, matriculamos, e eu gosto de falar com toda certeza que, por providência divina, a Liz não foi nem um dia para a escola.
E as tarefas que chegavam via WhatsApp para a gente realizar Era na com escola ela... que tu chegou a dar aula, não? Não, foi não. As atividades que chegavam para a gente realizar com ela, gravar e postar no grupo da sala dela, teve uma vez, eu fiquei revoltada. Teve uma vez que a professora pediu para a gente fazer uma receita, uma gelatina, e ela precisava dizer se era doce ou salgada. Eu não, tá brincando. Você vai trabalhar o quê nisso aqui? Qual o objetivo, né? Era uma criança de 4 anos, não vai trabalhar a questão de linguagem porque não trabalham nessa idade na creche, né? A linguagem, o gênero, receita, não era isso que eles estavam trabalhando. O que é que você está querendo fazer com essa atividade? Eu falei, Bruno, como é que pode isso aqui? Que atividade é essa? Tá vendo que não vai aprender? Enfim, né? Passada a revolta, fiquei mais firme no propósito de seguir ali o que a gente tinha determinado naquele período de 6 meses. Então, era muito errado. Né? Já tinha dado muito errado ali. O que é que eu ia aprender? Indo para a escola, indo para a sala de aula, nesses parâmetros, nesses moldes, né? Então, o coração ficava realmente muito apertado. Então, daí, assim, pela providência divina, as escolas fecharam, vocês tiveram que ir para casa. Eu acho que esse período, assim, 2020, 2021, deu um boom muito grande, né, no homeschool, porque o que a gente tem hoje, muito provavelmente, foi acelerado por conta da pandemia. Sim. Eu não acho que a gente deixaria de ter esse tipo de informação, as opções que nós temos no mercado hoje. Mas isso foi como se a gente pegasse 10 anos e reduzisse, acelerasse tudo para 2 anos. Sim. E em 2 anos a gente teve um boom assim, do homeschool, tanto que o Knox Christi nasceu justamente aí, nesse período. Aqui a gente começou 2021 em fevereiro. As escolas tinham retomado, mas logo em seguida, se eu não estiver enganado, fechou novamente, logo depois. E aí quando fechou, todo mundo fechou. E a gente disse, não, 4 alunos, né? A gente vai trancar lá o prédio da igreja e vamos ficar só os 4. Mas tinha uma hora que o professor Leandro dava um intervalo para as crianças, a gente ia lá para aquela parte... onde hoje é o parquinho, né? Não era parquinho, não era nada, era só uma área livre. As crianças ficavam brincando, mas quem conhece o Instituto sabe que a parte de trás ela é mais alta do que a rua. E tem umas casas de primeiro andar que elas ficam no mesmo nível da rua. E quando a gente estava lá atrás, a gente via os vizinhos olhando para lá e ficava só esperando. Eles vão denunciar. Eles vão denunciar os clandestinos aqui. Mas, graças a Deus, não tivemos esse problema. E as crianças não tiveram prejuízo da parada. Sim. Né? Mas o que a gente fazia lá, no início, era muito parecido com o que a gente geralmente pensa para o homeschool. É tanto que o que a gente fazia lá se tornou a tutoria para o homeschool. Nós reduzimos o tempo em sala de aula, né? A escola passa 4 horas e meia, só eram 3 horas. O currículo... A gente disse, né, até logo para o MEC e foi fazer o que a gente achava que deveria fazer. E no final das contas, o resultado é que manda em tudo, né? Quando os resultados chegam... Tu falou, lá em casa, a família, quando começou a ver os resultados, todo mundo começou a mudar de opinião. Sim. E a mesma coisa aconteceu aqui. E hoje, uma das pessoas que mais tinha medo na época, mais tinha receio na época, é uma das pessoas que quer comprar o currículo para distribuir na família. Olha, Lins e Bela, como elas estão. E aí é um orgulho muito grande, porque como professora de 5º ano, ela percebe a grande dificuldade dos próprios alunos em fazer uma leitura, né? Então, não consegue fazer a leitura, não consegue compreender ali minimamente um texto. E vem as meninas lendo, escrevendo bem, e aí é a propaganda, né? Eu vou comprar o Knox Kids, mulher, Knox Kids, é Knox. Esse K é maravilhoso, né? Todo mundo quer pronunciá-lo. Mas, Gisele, me diz uma coisa, em relação se você tem contato com mãe já há muito tempo, desse período, até hoje, vocês continuam tendo muito contato. Nesse histórico já de 5 anos, vamos dizer assim, 5 anos, entre homeschool, tutoria, os teus medos foram esses. São os mesmos das mães que você atende no suporte pedagógico, no atendimento para quem está chegando?
Você poderia dar assim, quais são as principais objeções de uma mãe para começar a educação domiciliar? Qual é o medo? São os mesmos e é uma oportunidade que eu tenho de compartilhar, né, a minha história ali, o meu começo no homeschool. E eu gosto de compartilhar porque eu queria ter tido essa pessoa que fala assim, olha, eu fui pelo caminho mais difícil e tá aqui o fácil, né? O fácil no sentido de tá pronto, tá estruturado, você consegue colocar em prática. Então, para começar, o principal medo é a questão da legalidade. Então, como a gente tem hoje muita informação, e ter muita informação não significa que todo mundo sabe ali, de fato, como acontece ou como que é, né? Então, elas ouvem muitas coisas e têm esse medo. Então vamos lá, vamos tentar tratar cada um desses medos. Você acompanha, já são... Na virada do ano a gente chegou ao número de 5.997. Não é possível que de lá para cá a gente não tenha colocado mais 3 alunos. Então eu já posso dizer que a gente tem 6.000 alunos. Desses 6.000 alunos, assim, dessas 6.000 mães que você acompanha, esse medo faz sentido? Eu digo da seguinte maneira: a proporção de mães que você acompanha que tiveram denúncia, Ministério Público, Conselho Tutelar, no universo de 6.000 alunos, que é o que nos cabe, a nossa jurisdição, são muitos os casos que aparecem para você ter que ajudar as mães? Menos de 1%. É um número muito, muito, muito pequeno. E como que o Instituto oferece, ali as camadas de segurança que o Instituto oferece, essas mães que tiveram ali alguma questão nesse sentido, conseguiram comprovar que a criança não está em abandono intelectual. Quais seriam essas camadas? A gente tem, o Instituto oferece uma declaração de matrícula para comprovar que a criança está sendo acompanhada por um instituto, está recebendo acompanhamento pedagógico profissional e o principal, documentalmente, né, comprova documentalmente que a criança não está em abandono intelectual, porque a educação domiciliar ela não é ilegal, porém precisa de uma regulamentação que nós ainda não temos. E o fato de não ter ainda essa regulamentação é muito positivo, porque os pais podem escolher ali o currículo, como aplicar o currículo, e para quem quer resguardar os filhos, né, das questões ideológicas, enfim, de todo o sistema, consegue escolher ali de acordo com seus princípios e valores. E também, por não ter essa regulamentação, eles tentam se cercar dessas camadas de segurança para comprovar que a criança não está em abandono intelectual. Essa comprovação seria bom que os pais documentassem, de fato, arquivassem as atividades, não é isso? Arquivar as atividades, os planejamentos, datar os planejamentos, as atividades, sempre que possível tirar uma foto, guardar um vídeo. Além disso, tem também a questão das avaliações que são assinadas pelos pedagogos para comprovar que a criança tem ali progredido dentro do que foi proposto, né? E o certificado de conclusão de cada nível. Então, todas essas camadas de segurança a gente orienta, inclusive, para que os pais deixem sempre à mão, de fácil acesso, bem organizados. Se for necessário, tá aqui, meu filho faz isso, eu faço isso. Perfeito. Então, o primeiro medo é jurídico. Será que isso pode estar certo, está errado? A gente sabe que não é inconstitucional, não há regulamentação, você falou, mas talvez o fato de não ter regulamentação seja até bom. Sim. Porque geralmente as leis que são feitas no Brasil não são em prol da liberdade. Elas geralmente vão restringir. Então, saber que não é inconstitucional dá uma proteção e, ao mesmo tempo, uma liberdade por não ter a regulamentação. E, por fim, quando você se cerca desses cuidados que você acabou de falar, né, ter um pedagogo que assina o acompanhamento do teu filho, você ter uma matrícula na instituição, você ter documentado ali tudo que foi feito. E eu acho que muito importante também é ter documentado o fato de ter um planejamento pedagógico, um passo a passo que está sendo feito, né? Currículo do que a criança está estudando, do que foi solicitado, os objetivos, né? Ter esse passo a passo vai mostrar que não é uma coisa solta, não é da minha cabeça que eu estou inventando. Não, tem um porquê, tem um direcionamento, tem uma intencionalidade e está aqui documentado. É isso que a gente faz. Além da questão jurídica, que para mim ficou muito claro, que é algo bem seguro. Qual a segunda objeção, o segundo medo, para usar os termos do nosso título do podcast, que você vê assim que é muito recorrente entre as mães? Eu não sou professora. Eu vou conseguir aplicar? Eu não tenho tempo. Eu vou conseguir aplicar?
Aí você, olha, você tá falando com a mãe de 3 filhas, dona de Senta casa. aí que eu vou lhe contar uma história. Né? Então, são esses medos. Eu não sou professora, eu não tenho formação pedagógica, eu não tenho muito tempo no dia, como que eu vou aplicar? É preciso comprar muitos materiais? Então, tem essas questões. Lá atrás, quando eu atendi o pessoal, né? Para quem não sabe, eu atendi antes deles chegarem, eu fazia o atendimento lá da... Me atendeu? Atendi Gisele. E as mães diziam a mesma coisa, né? Tá, pastor, eu não sou professora. Né? Fazia, mas minha filha, você está dizendo que a educação não presta. Quem fez isso foram os professores. Então, você quer ser professora? Me parece que não é a solução. Sim. Né? Eu não estou falando que os professores necessariamente são os culpados pela situação, mas que o fato simplesmente de ser professor não é o que vai dar segurança que no final das contas a educação vai ser bem feita, mas é o propósito da educação, para que ela a que ela se propõe a fazer e qual o método que ela usa. Isso é que vai dar, de fato, o resultado que a gente espera, né? Sim, aí em contrapartida elas falam, mas a professora não tem paciência, a professora não explica, tem muitas crianças... Exatamente. Então se decida, né? Exatamente. Pois é, então o fato de não ser professor, de não ser pedagogo, principalmente para os primeiros anos, a gente está falando do ABC. Não é fácil também, né? Simplesmente você senta lá e começa a alfabetizar, mas se tiver uma orientação, qualquer um vai embora. E a forma como a tutoria foi feita, ela foi sempre pensando numa mãe, né? O professor Leandro, que deu o pontapé inicial, ele sempre sentava lá e dizia como é que uma mãe pode colocar isso em prática. Lá no comecinho, a tutoria era no Google Meet. Participou? Sim. O Zoom, o Google Meet é Google Meet. Google Meet. E ele repetia aquilo tantas vezes, ele conversava com tantas mães que ele foi ficando craque nisso, como é que a mãe pensa. E passou a ser um sistema de alfabetização que é pensado numa mãe sozinha em casa, com os filhos dela, como é que ela vai fazer? De uma maneira rápida e eficaz. Né? Quando eu conheci a tutoria, que eu fui uma tutorada, quando eu olhei para aquilo ali, para aquela estrutura, eu falei assim, tirou um peso das minhas costas. De começando por entender, por identificar ali em que fase de desenvolvimento a criança está. Né? O que é que ela precisa ver nessa fase de desenvolvimento. Então, a gente já tira um peso muito grande da busca de muitos materiais, de muitas disciplinas para uma criança que está ali com 2 anos ou no começo da pré-alfabetização, que era o caso da Liz, da Ibelinha com 2 anos. Então, tirou um peso muito grande que eu não precisava trazer tantas coisas para o planejamento nem para o currículo no final das contas. Então, entender em que fase elas estão, logo em seguida, ter um planejamento, que é o direcionamento, e ter as atividades já prontas para a aplicação. Então, eu precisava procurar material na internet, não precisava ficar comprando material extra, estava tudo ali pronto para ser aplicado. Uhum. Então, a questão do tempo, né, reduzia muito. Como eu já tinha uma vida muito corrida e trabalhava em casa, no meu office, e dava as aulas das meninas e todos os outros afazeres, era muito corrido. Então, o tempo reduziu assim, muito para fazer de uma forma direcionada e eficaz. Eu fiquei pensando agora, quando você falou que tinha que juntar os materiais, eram comprados, você tinha que pagar? Tinha que pagar. Senão, você tinha que adaptar muitas coisas que você encontrava na internet. A gente tem aí vários sites que você consegue atividades bem genéricas e não vai atender aquela necessidade específica da criança. Então, você tinha que adaptar ou comprar esses materiais, que saía muito mais caro, porque você ia pegando de um por um ali, que eram bem espalhados. Entendi. Tem alguma outra objeção que tu lembra, agora que geralmente as mães fazem, na hora que te procuram para entender um pouco mais de como é que faz a educação? É mais essa questão mesmo do tempo. Jurídico, tempo, e também a questão da capacidade, né, pedagógica. Isso. E uma outra que o Bruno está lembrando é que o esposo, né? Meu marido não quer que eu faça. Você tem autoridade para falar sobre isso? Eu tenho. Assim, você não precisa bater de frente com seu esposo. Comece ali no contraturno. Se a criança já vai à escola, comece no contraturno. Então, vá fazendo as atividades direcionadas que você tem aqui, que a gente disponibiliza, e ele vai perceber, né, o quanto a criança vai progredir. Então, comece aos poucos,
e continue, seja ali constante, para que ele comece a ver os resultados e ele possa vir para o outro lado, para o outro lado da força. Para que um dia ele possa estar no estúdio com você fazendo podcast. Exatamente. Então, a gente superou agora as objeções que vocês tiveram, tanto na tua própria mente, como limitações, e até o próprio marido, né, jogando contra naquele momento. Mas aí vocês encontraram a tutoria, né? Um suporte. Evidentemente, a tutoria naquela época não era isso que nós temos hoje em mãos. Me lembra aí o que foi que vocês encontraram na tutoria, ainda de forma muito rudimentar. Não tínhamos o portal, né? Os materiais, eles eram repassados ali pelo professor, pelo Google Drive. Então, semanalmente, ele ia alimentando esse Google Drive e a gente ia aplicando. E as reuniões, né? O planejamento pedagógico também ficava lá? Também ficava lá. Planejamento, os materiais. Na época era ele somente quem fazia o atendimento para tirar as dúvidas. Recorri muito ao professor Leandro. E as reuniões. Ele fazia as reuniões também semanalmente para fazer esse acompanhamento dos progressos, tirar as dúvidas. Então era mais rudimentar mesmo, não tinha o portal. Eu me lembro, 2021, não tinha portal ainda. A gente terminou acho, com 30 alunos. Aí 22 foi que o portal começou a funcionar. Foi isso, não? Não, foi em novembro de 2021. Novembro de 2021, foi. Nós começamos... A gente começou a plataforma com 30, em novembro. Lembrei agora. Em dezembro nós tínhamos 70. Eu falei que comecei em 2020, mas não, foi em 2021 que eu comecei. Então, 21 a gente terminou com 70 alunos. Final de 2022, eu acho que a gente tinha algo em torno de 500 alunos. Aí passou para 1.023, e aí de lá para cá foi, como a gente diz aqui na Paraíba, desembestou. De 1.000 para 2.000, de 2.000 para 3.000, 3.000 para 4.000, foi uma coisa assim impressionante, cresceu muito rápido. E a gente vê muito quando os pais chegam ali no atendimento e vão tirar as dúvidas, né, fazer os questionamentos, a gente não consegue explicar tudo o que é ofertado, como que funciona nos mínimos detalhes. Por mais que a gente converse por muito tempo, às vezes por muitos dias, a gente está ali conversando, tirando as dúvidas, contando as histórias, os cases de sucesso, mas não dá para passar tudo nos mínimos detalhes. E quando esse pai que entende e fica maravilhado em ouvir, quando tem acesso, participa da reunião de avaliação, tem ali contato com o suporte dos professores, volta e fala assim, professora, por que eu não encontrei isso antes? Por que eu não comecei antes? É muito mais do que o que a senhora estava falando ali no primeiro atendimento. Porque, de fato, né, ele traz todo o direcionamento que é necessário para o pai aplicar em casa com os filhos. Sem muito frufru, sem muito mimimi. É uma coisa descomplicada, objetiva e descomplicada. Me fala um pouco agora para a gente voltar na cronologia. Então, vocês começaram a tutoria ainda estava no Google Meet, com reuniões diretamente com o professor Leandro. Né? E depois disso, vocês tiveram outra experiência em escola, né? Lá em Fortaleza. Foi. Nós fomos para a sala de aula. Temos, né, até hoje uma escola parceira. Abriu ali um polo da Nox Kids. E fomos convidados para ser os tutores dos filhos dos membros da igreja. Então... Eram quantos no começo? Eram 7. 7, depois foi 9, né? Acho que foi 9. Chegou a 12. Chegou a 12. Então, começamos com os pequenininhos, que a gente já tinha contado ali todo domingo. E aí foi um desafio, porque uma coisa é você já ter estruturado para fazer com as filhas em casa, e agora são outras crianças. Mas até nisso, né, todo o programa Instituto Direcionado a gente conseguiu aplicar para cada criança ali dentro, e a gente colheu esses frutos, colhe até hoje. Foi um desafio muito, muito gostoso. Então, o que a gente fazia em casa, né, os pais, olha, eu quero que os meus filhos tenham isso também. E por motivo X ou Y não conseguiam aplicar em casa, então ali na escola a gente conseguiu aplicar com essas crianças. Que joia. Foi quanto tempo vocês passaram lá em Fortaleza
na escola mesmo, na escola lá com a Igreja Betel. Aproveitar para mandar um abraço ao pessoal da Igreja Presbiteriana Betel, lá em Fortaleza. Você era de lá, um seu abraço para o pessoal de lá. Um abraço muito afetuoso, muito caloroso. Muito caloroso, Muito caloroso. Eu tenho certeza que em Fortaleza o abraço será caloroso. Era um sol para cada morador. Eu acho que foi 1 ano, né, Bruno? Não, parece. 2 anos? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Não chegou a fechar os 2 anos lá. Eu me lembro, nesse período eu ainda fui, acho que 1 ou 2 vezes lá, não lembro exatamente, para pregar na igreja, a gente se encontrou. Eu me lembro, assim, de maneira muito vívida o encontro que a gente teve lá, eu, Bruno e você, Gisele, naquela igreja. Como é que é o nome daquela igreja? Monte Castelo. Monte Castelo. Lembro, vocês ali, vocês estavam encostados na parede, a gente ficou conversando lá. A gente já estava vendo uma possibilidade, como é que a gente um dia poderia ter vocês aqui mais perto, né? Mas aí, conta um pouquinho desse tempo, desse período, como é que foi na escola? Foi muito desafio. Foi O porque... pessoal da igreja abraçou o trabalho. Em relação às dificuldades que foram enfrentadas, no começo os pais queriam uma solução, estavam atrás de uma solução para a educação das crianças. Foi um caminho parecido com o que vocês tiveram aqui, né, em Campina Grande, mas algumas pessoas ainda tinham receio por conta da estrutura, porque pensam nessa questão de estrutura de uma escola grande. Então tinha ali aquele receio. É difícil, né, se desvencilhar disso. Muito, muito difícil. É um exercício que você faz constantemente, né? Mas a gente, não, vamos mesmo assim, e a maioria ali dos membros aceitou. Então, as dificuldades foram mais no dia a dia mesmo. Os nossos recursos financeiros ali na escola eram limitados, porque era menorzinha, né, a igreja. Mas, fora isso, foi muito tranquilo. A aplicação a gente conseguia aplicar com as crianças, inclusive algumas crianças que prestaram concurso ali para escolas muito concorridas em Fortaleza, obtiveram um dos melhores resultados, né, nas avaliações, nas provas. Então a gente conseguia ver esses resultados e a igreja, à medida que ia vendo esses resultados, quem tinha dúvida, quem tinha receio, começou a se entusiasmar ali com o projeto. Pois é, eu lembro desse período que vocês estavam lá em Fortaleza e as conversas que eu tinha com o Leandro aqui, ele sempre falando que os resultados lá de Fortaleza eram excelentes e que eram os mesmos de Campina Grande. Ou seja, a gente também não tem uma grande estrutura aqui, era uma coisa bem simples, mas assim, você percebe que aquilo que estava sendo proposto funciona, porque funciona lá e funciona aqui, independentemente do tipo de estrutura que se tivesse, porque em ambos os lugares eram estruturas bem pequenas. Né? E funcionou. E o professor falava muito sobre isso e era uma das, acho que a base ali, que quando a gente começou o trabalho, e ele começou, né, com outras pessoas também, ele falava muito sobre a consciência, a intencionalidade e a simplicidade. Então era um trabalho consciente que a gente estava fazendo com essas crianças, era um trabalho intencional e era na simplicidade do que a gente tinha. E a gente conseguiu ver esses resultados. E isso é muito, muito gratificante. Sure. Lembra aí pra gente como é que foi a vinda para Campina Grande. Foi uma aventura. Nós fomos convidados para a inauguração aqui do prédio da escola, né? Viemos e aí a gente ficou muito encantado, porque a gente admirava de longe, tinha muito contato ali com o professor e ficava acompanhando o Instagram. Então a gente ficava admirando mesmo de longe. Então a gente recebeu esse convite com muita alegria. E aí tinha uma projeção de alunos, né, para o ano seguinte. A gente veio em julho de 2021. A gente estava com 4, aí com a inauguração da escola a gente foi para 14. E aí foi em 2022, 2020, né? Foi 22 para 23. Isso. Aí 23 a gente achava que acho que vai para uns 40 alunos. Foi para 56. E aí eu lembro que numa conversa o professor apresentando aqui Campina pra gente, assim, se tiver vaga a gente vem. Aí o professor, vocês vêm? Sim, topo. E era só uma conversa muito descontraída, não tinha nenhuma intenção ali, né? Não tinha nenhuma conversa por trás, não que eu saiba. Não, a gente tinha desejo. Sim, sim. Mas é complicado, você imagina aí, vocês estão em casa. Uma escola com 4 que ia para 14.
Aí tinha a possibilidade de nós termos 40. Ninguém sabe. Como é que você sabe que as pessoas vão matricular? E ao mesmo tempo você tem uma família com 2 filhas, né? À época eram 2 filhas. Você vai tirar de Fortaleza para vir para cá e se der errado. O negócio é complicado. Isso em julho. Graças a Deus que deu certo. Em agosto, recebemos o convite, né? Olha, aconteceu isso aqui nas matrículas e, né, enfim. Foi assim que o convite chegou. Então, a gente se preparou, foi uma... Um convite em agosto para chegar em novembro. Era de agosto para novembro. As coisas aqui são ritmo chinês, a gente trabalha, né? A gente Pra vocês terem uma ideia, a gente está fazendo uma reforma agora lá na escola. Eu enlouqueço a cabeça do construtor, que por acaso é meu irmão. Ele, rapaz, você é louco, como é que eu vou fazer uma reforma em 20 e poucos dias? Eu disse, meu filho, eu não sei não, se eu soubesse eu tinha construtora. Ele tá lá, louco, né? E aí chegamos em novembro, né? Foi uma partida um pouco dolorosa, não, foi muito dolorosa. E chegamos em novembro para começar, de fato, na escola, né? Eu e Bruno, de fato, na escola em 2023, em janeiro. Então, começar em sala em de aula. sala de aula, porque até então nós estávamos trabalhando no suporte ali da tutoria, né? Então eu já estava trabalhando no suporte da tutoria, atendendo ali as mães, tirando as dúvidas, auxiliando o professor nesse sentido. Perfeito. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Bem aí. Passou um ano ainda em sala de aula, foi isso? Passei um ano. Um ano. Sala de aula e na tutoria, era lá e Lô. Era. Era muita correria, não que hoje não seja, mas aí houve depois a transição para ficar só no EAD, não é isso? Só no EAD. Então, nesse ano de 2024, eu fiquei só no EAD. Né? Foi o ano que veio Catarina também. Pois é. Para quem não conhece a estrutura do Instituto John Knox, o Instituto John Knox seria o guarda-chuva geral, de onde você tem subdivisões. A escola, aqui em Campina Grande, é uma escola infantil e fundamental, ela está crescendo, né, para o Fundamental 2, assim por diante. Tem a tutoria Knox Kids, que é a base maior do nosso trabalho, onde nós temos esses 6.000 alunos, que dá suporte pedagógico, planejamento, atividades, aulas ao vivo e gravadas, tudo que alguém precisa para fazer o homeschool. Temos ainda o seminário de formação teológica, temos o Escola da Família, boa parte de vocês tem a assinatura do Escola da Família, que é uma espécie de streaming, o Netflix cristão, e ainda temos o quê? O sistema SIC, Sistema Knox Kids de Ensino, que é esse é o trabalho, esse talvez seja o trabalho mais novo do Knox Kids, que é o sistema de ensino para escolas cristãs clássicas do Brasil todo. E nesse caso, o trabalho de Gisele hoje é na vertente maior, né, que é o Knox Kids, a tutoria Knox Kids. Gisele, dito tudo isso aí que você já falou, o que é que você vê assim como... Eu tenho certeza que você pesquisa outros materiais, outras soluções, não só materiais, a gente só tem material para vender hoje. Existem muitas soluções do ponto de vista de educação domiciliar. Evidentemente, você também não é a pessoa mais imparcial para responder essa pergunta, mas eu vou contar com a sua honestidade. Quais são as diferenças que você vê hoje, passados 5 anos dentro do homeschool, escola, do ponto de vista de educação domiciliar? Por que você acha que vale a pena trabalhar para que o Knox Kids possa crescer? Não simplesmente por uma questão pessoal, mas do ponto de vista educacional. Qual é a diferença que o Instituto tem? A diferença, a principal diferença nesse sentido é dar uma continuidade ali nos materiais. Então, se o meu filho ele foi direcionado para o nível 1, eu tenho os materiais que vão atender do começo, ali são um ano letivo, né? É equivalente a um ano letivo. Então, do começo do ano até o final do ano letivo, há uma continuidade desses materiais, seguindo ali do mais simples para o mais complexo, para atender as demandas, as dificuldades que o meu filho tem.
né? Dos outros materiais, a gente vê muito material que é mais solto, não tem essa continuidade. Então, eu tenho um material que trabalha essa parte, eu tenho outro material que vai atender a essa demanda, vai resolver esse problema, então fica muito solto, muito quebrado, e a gente não, e a mãe que não tem ali a formação, que não tem experiência, que não tem um direcionamento, ela fica perdida. Eu aplico esses materiais e eu não vejo o resultado que eu estava esperando. Uhum. Então vamos lá, eu sou um pai que quero matricular minha filha mais velha lá no Nox Kids e eu chego na plataforma, tenho um contato contigo. O que é que você me apresentaria lá? Qual é o passo a passo de quem já foi convencido que é algo seguro, prático, vale a pena, tem um tempo que se encaixa na minha agenda? Qual é o dia a dia de um pai, de uma mãe na tutoria? É simples. O primeiro passo é fazer o teste diagnóstico para identificar qual nível a criança vai iniciar. Você pode dizer que o pessoal não compra o material que quer, né? Não. Que geralmente assim funciona em homeschool. Exatamente. Eu quero esse material porque eu acho que a criança está nesse nível aqui. E aí, quando compra aquele material, a criança não consegue entender e resolver o que está proposto ali. Ou então é fácil demais, né? Ou é fácil demais e a mãe acaba se decepcionando, né? Então, o primeiro passo é a aplicação do teste diagnóstico, para identificar os conhecimentos, as habilidades que a criança já tem, as dificuldades que precisam ser superadas. Então, com esse teste, o professor vai indicar o melhor programa de ensino. Então, uma vez que ele tem acesso a esse programa de ensino, ele tem acesso às ferramentas. Então, é algo muito flexível, né? A gente fala ali que o pai precisa de 1 hora e meia por dia para aplicar o que é sugerido no planejamento. Então, o pai vai escolher dentro da rotina que ele tem o melhor momento para fazer a aula, né? E essa 1 hora e meia pode ser fracionada ao longo do dia, porque tem atividades que não precisam ser exatamente no momento da aula, você pode fazer em outro momento do dia. Então, o pai tem essa flexibilidade de escolher o melhor horário, seguir aquele planejamento e aplicar essas atividades que também estão ali na plataforma. Professor, mas como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou saber? Tem uma videoaula gravada com todas as orientações. Então, você pode assistir qualquer dia da semana, em qualquer horário, ela é gravada. Então, tem todas as orientações, todo o passo a passo para você aplicar o planejamento e as atividades. Então, o primeiro passo, depois do planejamento, é assistir a videoaula, para saber exatamente o que é que vai ser feito ali durante a semana e aplicar conforme a rotina da família. Entendi. E do ponto de vista de custo, você tem assim, alguma base para fazer a comparação de outros materiais com a tutoria? É mais caro, é mais barato? Essa é a melhor parte. Quando eu estou conversando com o pai, eu apresento tudo e a pessoa pergunta, mas quanto isso vai me custar? Assim, essa é a melhor parte. Eu falo, olha, é o mais acessível. Você vai ter todas essas ferramentas em um local, você vai ter um acompanhamento com o professor, com um pedagogo profissional, e você vai pagar apenas R$12 de R$ 99,90. Não acredito, é só isso, eu não vou ter que pagar mais nada. Não, é só isso. E em outros materiais você tem esse valor praticamente mensal, se não semestral. O valor do ano seria mais ou menos exatamente. o valor de alguns meses. Isso, com materiais extras, né? Porque você sempre precisa adquirir algum material extra, porque tem uma parte do material, finaliza essa parte, você precisa comprar o próximo passo. Eu já vi tutoria também, que você compra a tutoria, que é o suporte, mas você não tem acesso aos materiais, você tem que comprar o material por fora. A parte, exatamente. Então isso acaba sendo financeiramente mais pesado, né, para o pai. Uhum, verdade. Acho que o próximo passo da nossa conversa é mostrar resultado, porque não tem forma mais evidente, mais clara, mais transparente de a gente dizer se a educação funciona ou não funciona, do que mostrar os resultados. E a gente tem 2 resultados ali, nos ouvindo. Resultados, venham cá. Vocês vão conhecer os resultados de Gisele e de Bruno. O nome de um resultado chama Belinha e Liz. Meus resultadinhos. E aí, valeu a pena? Muito, valeu muito a pena. Eu gostava de falar nas reuniões, falo ainda, né, que é uma caminhada muito virtuosa, mas tem seus desafios. E quando você vai vencendo esses desafios, é uma alegria muito grande. Hoje poder ver as minhas filhas lendo, compreendendo o que elas estão lendo a Bíblia sozinhas, né, a gente fez ali uma promessa, né, quando
levou as meninas à igreja para o batismo, e hoje a gente vê isso ali no dia a dia. Então é muito gratificante, muito gratificante. E bom, vocês estão de parabéns mesmo, porque são duas meninas muito bem educadas. Eu não sou só o diretor da escola delas, mas sou também pastor dessa família, queridíssima pela minha família. E é um prazer vê-las crescendo, chegando Catarina agora para complementar essa alegria toda. E se você tem alguma dúvida que vale a pena, é só você acompanhar o desenvolvimento dessas crianças lá no @NoxKids_ no Instagram do Instituto, e acompanhar também o Instagram pessoal de Gisele. Vocês vão ver como essas meninas estão verdadeiramente de parabéns. São 2 excelentes resultados, não por serem números, mas porque nós estamos formando pessoas, nós estamos formando filhos de Deus para glorificar o nome do Senhor. Isso é o que mais importa. Elas aprenderam a ler para poder ler a Bíblia. Exatamente. E foi aquilo que você tinha acabado de comentar. A nossa promessa no dia do batismo. Isso, no dia do batismo. Ensinar os nossos filhos a ler, para ler a Escritura. Deus abençoe vocês duas. Vocês estão de parabéns mesmo por terem pais assim, né? Tão preocupados, e porque estão seguindo os caminhos dos pais de vocês. Tá bom? Obrigada, resultados. Deus abençoe. Bom, esses resultados. Que coisa boa, né? Vocês são pais de meninas, eu também. A chave só está virada para a mulher naquela igreja. É verdade. O homem é um ser raríssimo no nosso meio, mas se Deus quiser, Deus vai nos dar ainda. 2025 está só começando. Está só começando, tem muito trabalho pela frente ainda. Mas é isso, Gisele. Eu acho que você poderia deixar uma mensagem final para as mães, e depois dessa mensagem, o meu muito obrigado. É muito bom trabalhar com vocês. Eu aproveito para dizer isso publicamente, do fundo do meu coração. Foi uma grande bênção ter vocês aqui em Campina Grande e ter a companhia de vocês na igreja, né? A amizade que tem se formado, e nada disso é a parte do trabalho. A gente faz isso tudo junto, né? Não tem uma distinção da relação do trabalho com a relação da igreja, com a relação de não família. Vira chaves, não né? Vira chaves. A gente naturalmente vai vivendo, e Deus tem nos abençoado com essa maravilhosa graça de ter trazido vocês. Dona Marta também, Aleph também, eu não posso esquecer do restante da turma lá do Ceará. E vou deixar você fazer essa mensagem para as mães, e em seguida eu vou trazer as grandes novidades de hoje. Excelentes novidades. Bom, o que eu falei agora há pouco, né? É um caminho muito virtuoso, tem suas dificuldades, mas fazendo de forma intencional, com consciência, usando a simplicidade ali do dia a dia, com o que você tem em casa, com o trabalho que você já desenvolve de educar o filho, né? A educação domiciliar não é somente educar de forma acadêmica. É uma educação que acontece o dia inteiro, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Depois que dorme também tem esse trabalho. Então, com a simplicidade, com o que tem em casa, é possível educar os seus filhos, né? Eu me vi ali num momento muito aperreado quando eu comecei, trabalhando em casa, com 2 crianças em idades diferentes, todas as demandas de uma casa, de uma vida social, uma vida... Enfim, né? As dificuldades que as mães têm são as mesmas que eu tive um dia, que eu tenho hoje, porque eu não deixei de educar em casa. Então, vale a pena todo o esforço, todo o joelho ali dobrado para orar pelas crianças, né? Então, é algo que é difícil, mas é possível. Basta ter intencionalidade, fazer de forma consciente e na simplicidade ali da sua casa. Perfeito. O nosso título é do medo à confiança, mas eu estava ouvindo as tuas palavras e meditando nisso, né? Mas nunca vai deixar de ter medo. Exatamente. Medo não é necessariamente um problema, né? Eu vou deixar o medo para lá e partir para uma confiança cega, tudo vai dar certo. Não é assim. Você vê os resultados que a gente tem nas nossas casas, não quer dizer que a gente não tenha medo. Porque o sucesso de ontem não é a garantia do sucesso de amanhã. A gente não sabe. Então, para você que está em casa nos assistindo,
não te apega tanto a essa segurança que não existe nesse mundo. Esse mundo não há segurança. Tudo que nós vamos fazer tem uma certa pitada de insegurança, porque a segurança demais é contrária à própria natureza desse tempo. Nós vivemos num período onde nós estamos confiando em Deus. Então, se você não aprende no meio das inseguranças a confiar em Deus, você nunca vai confiar verdadeiramente na providência dele. Então, existe como mitigar, como diminuir, minimizar a insegurança, o medo, mas não tem como você simplesmente excluir. Sempre haverá medo. Na escola, em casa, né, no parquinho, sempre você tem algum tipo de risco, mas isso não vai nos paralisar. A gente vai procurar camadas de segurança, como você muito bem falou, e isso vai nos tranquilizar. E, ao mesmo tempo, a gente está colocando nas mãos de Deus. Deus é o Pai de todos nós. Ele é Pai acima de qualquer um de nós. E Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Se nós seguirmos os conselhos da sua palavra, as instruções da sua santa lei, os estatutos de Deus, os princípios da palavra, não tenhamos dúvida, vai dar certo. Vai dar certo, mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo às vezes não sabendo exatamente o caminho. Deus usa pessoas, inclusive, para mitigar esse medo, mas excluir o medo é impossível. Não tem ninguém melhor do que o pai e a mãe ali para conhecer a criança, saber como conduzir, né? Então, os melhores professores são os pais ali Então, daquela sempre. criança. Sempre são os pais. Gisele, Muito Obrigada, obrigado pastor. mais uma vez. Deus abençoe. Amanhã a gente se vê. Até amanhã. Como sempre. A gente sempre se vê amanhã, né? Olha para Sempre há uma até amanhã. amanhã. Porque quando não trabalha na igreja. Então a gente sempre se vê amanhã. Pessoal, mas eu prometi 2 grandes novidades agora em 2025, a partir de hoje, 15 de janeiro. A primeira novidade é a seguinte. Isso porque as nossas professoras de atendimento já nos falaram várias vezes que o pessoal dizia, mas é muito bom, a tutoria é excelente, mas eu tenho que imprimir. Toda vez eu tenho que imprimir o material, eu tenho que comprar uma impressora, acaba a tinta da impressora, eu não tenho impressora em casa. Acabou esse tipo de reclamação. Se acabaram essas reclamações, né? A partir de agora, vocês têm a oportunidade de comprar o material da tutoria Knox Kids impresso. Mas não é somente impresso, é impresso com a mesma qualidade dos maiores sistemas de ensino do Brasil. Nós passamos o ano 2024 fazendo visitas a feiras internacionais de educação, procurando parcerias com gráficas, com outros fornecedores, rediagramando o nosso material, reposicionando, melhorando a estética, melhorando a fluidez do material. E nós temos um material totalmente novo, esperando por vocês a partir de hoje. Desde o Knox Baby até o nível 4, tudo reformulado, tudo novinho em folha, com a possibilidade de você comprar isso e receber em casa. Da mesma forma que a gente tem nas escolas. Os livros, as apostilas, tudo separadinho. Você vai ter o prazer de receber na sua casa, né? Aqueles que gostam de fazer seus recebidos, mostrar às amigas e compartilhar com a família. Vai ser algo fantástico que você vai ter a oportunidade a partir de hoje. Para quem já faz parte da tutoria, não precisa comprar uma outra tutoria, vai comprar só o material. E tem mais, preço promocional somente até dia 31 de janeiro. Eu não vou falar o preço aqui. Vocês vão falar com Gisele, com o Bruno, com a Dona Marta, com o Aleph, seja lá com quem for que for atender vocês. Vocês vão procurar-nos depois para entender como é que funciona a compra do material. Além do preço promocional para janeiro, tem uma outra novidade dentro dessa, né? Mas eu moro no Macapá, eu moro no Rio Grande do Sul, eu moro em Manaus. Não tem problema. Você deve estar pensando, o frete vai ser mais caro do que o material. Não vai. O frete é por nossa conta. O nosso compromisso é que vocês comecem um ano com um material de extrema qualidade
e pagando pouco, pagando menos do que seria o justo, porque até o frete nós estamos bancando para vocês somente agora em janeiro. Então não percam essa oportunidade. Comprar um material com a qualidade dos melhores sistemas de ensino do Brasil, comprar com preço promocional e comprar com frete grátis para todo o Brasil. Então corre agora mesmo lá no nosso Instagram, no direct do Instagram, ou nos chama nos grupos que vocês participam e o pessoal da tutoria está lá presente. Participe também aqui pelo próprio comentários, eu quero. A gente vai te achar ou você nos procura. Mas, de alguma maneira, você não pode perder essa grande oportunidade. E, por fim, né, além de todas essas possibilidades, você pode contar também com a sorte. Você pode ser abençoado na providência de Deus, porque hoje nós vamos trazer um sorteio de um material, de um combo completo. E esse combo completo é impresso, ou seja, o combo alfabetização, se seu filho estiver no período de alfabetização, ou então o combo avançado, se seu filho estiver nesse período mais avançado da formação. Isso vai chegar na sua casa gratuitamente, mas eu vou explicar como é que vai funcionar. A partir de agora, todo mundo que está aqui ao vivo faz parte do nosso grupo dessa live inicial, essa live de lançamento do nosso material em 2025. Então você vai até o grupo e vai receber instruções lá no grupo. Se você não está no grupo ainda, você está vendo um pouco depois, mas antes ainda do dia 17, porque o sorteio vai ser dia 17 de janeiro, você ainda tem uma oportunidade. Você vai procurar falar conosco no direct do Instagram e dizer: eu vi a live de lançamento do material impresso e eu quero participar do sorteio. Então você vai ser conduzido ao grupo e vai participar do sorteio, certo? As instruções do sorteio vão ser dadas no grupo. Então você não pode perder tempo. De hoje, 15/1, até 17/1, né, durante o período do dia, porque no final do dia vai ser feito o sorteio. Você tem esse tempo para ir até o nosso grupo exclusivo para a live de lançamento e participar desse sorteio para ganhar um material ou do período da alfabetização, combo alfabetização ou combo avançado, na sua casa, impresso, com uma excelente qualidade. Então, valeu ou não valeu a pena estar conosco, não só para ouvir, né, para participar desse bate-papo tão agradável, com conteúdo de qualidade, mas ainda mais para concorrer ao sorteio desse material impresso, entregue na sua casa, e ainda saber que a partir de hoje você pode comprar toda a tutoria Knox Kids e recebê-la em excelente qualidade de impressão e diagramação na sua casa, com frete grátis para todo o Brasil e preço promocional até 31 de janeiro. Não perca essa oportunidade, tempo muito reduzido, são menos de 15 dias para você comprar e começar o ano com tudo na educação domiciliar, sabendo que a partir de hoje não tem mais dúvidas, né? O medo foi superado pela confiança que nós temos com um material com tantas camadas de segurança como a tutoria Knox Kids. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado mais uma vez, professora Gisele. Só uma coisinha. Depois de ouvir tudo isso lá em Fortaleza, é inevitável que um fortalezense não faça. Se perder tempo. O cearense não tem jeito, né? Paguei o que eu prometi. Foi a vaia. Com essa vaia cearense, nós nos despedimos e até o próximo Knoxcast. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela atenção.